O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste terceiro domingo do tempo comum nos recorda que o Espírito do Senhor está sobre nós, e assim como Jesus, o Filho de Deus, é ungido e enviado para anunciar a boa nova do reino, também nós, hoje, batizados, somos ungidos nele para anunciar a boa nova do reino de Deus e dar testemunho da sua palavra. Na primeira leitura do livro de Neemias, temos uma passagem em que o povo de Israel está voltando do exílio na Babilônia. Estamos lá para o ano 500 antes de Cristo, e o povo está disperso e encontra na palavra de Deus um ponto de união, um lugar para que novamente este povo que andava disperso, perdido, pudesse se sentir um só povo, uma só família, a família dos filhos e filhas de Deus. E é muito interessante a maneira como este povo de Israel se coloca diante da palavra de Deus, com toda a reverência, prontos para escutar a palavra de Deus, sabedores da força que tem a palavra para iluminar as suas decisões,
para fortalecê-los ao longo de suas vidas. Por isso diz o autor sagrado deste livro de Neemias, que o povo se reunia para ouvir a palavra de Deus desde o amanhecer do dia até ao meio-dia. Permaneciam muito tempo ouvindo, meditando, refletindo a palavra de Deus. E quando se abriu o livro da palavra de Deus, o livro da lei, da Torá, eles todos ficavam de pé diante da palavra. E ao terminar de proclamar a palavra, todos se prostravam diante da palavra. Gestos para demonstrar o apreço que tinham para com a palavra de Deus, sabedores que a palavra tem força, a palavra tem autoridade, a palavra de Deus, ela realiza o que promete. E por isso mesmo o povo assim se reunia diante da palavra de Deus. E o exemplo deste povo, a sua reverência e atenção à palavra de Deus, serve de ensinamento para nós hoje, para que também nós nos aproximemos da palavra de Deus com toda a reverência, desejosos de escutar o que Deus tem a nos dizer e permanecermos prontos para realizar em nossa vida o projeto de Deus. No Evangelho, nós temos uma passagem muito bonita. A primeira parte é o início do Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho. E Lucas diz no início que outros já tinham escrito sobre tudo o que aconteceu com Jesus, sobre os seus ensinamentos e os seus prodígios. Certamente Lucas se refere a Marcos, a Mateus, mas também ele decidiu fazer uma pesquisa atenta, profunda, escutando todos aqueles que foram testemunhas oculares, que viram e ouviram Jesus de perto, e depois de entrevistar estas pessoas, de conversar com elas, Lucas também decide escrever o terceiro Evangelho para nos informar tudo aquilo que Jesus fez, todos os prodígios que realizou, todos os ensinamentos que ele nos comunicou. E Lucas, no início, nesses primeiros 4 versículos, ele também endereça este Evangelho a um tal de Teófilo. Pode ser sim uma pessoa, pode. Nós conhecemos pessoas que têm este nome, mas certamente Lucas quer se referir a todos nós, porque Teófilo quer dizer amigo de Deus. Teós é Deus do grego, filia, amizade. Portanto, quando Lucas diz que este Evangelho é endereçado ao excelentíssimo Teófilo, ele está endereçando este Evangelho a todos nós. É a boa nova da palavra de Deus endereçada a todos aqueles e aquelas que querem ser amigos de Deus, que querem estar atentos aos seus ensinamentos e querem deixar a palavra de Deus iluminar os seus passos, os seus caminhos. Depois, Lucas mostra que Jesus vai à sinagoga e, conforme o costume, ele abre o livro e proclama a palavra. E a página que Jesus lê é uma página conhecida do profeta Isaías, em que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu, me consagrou e enviou para anunciar a boa nova do reino, para libertar a toda a humanidade de tudo aquilo que a aprisiona e não a deixa livre para realizar
o projeto de Deus, para tirar todas as trevas do pecado e de todo o mal de todos os corações. E quando Jesus terminou de ler esta página do profeta Isaías, ele diz: hoje se cumpriu o que acabaste de ouvir. Jesus anuncia, portanto, a todos aqueles que ouviram o que o profeta dissera, que nele se cumpre aquilo que o profeta havia dito. É ele o Filho de Deus, é ele o ungido de Deus, e ele é quem foi ungido, consagrado e enviado para anunciar a nossa libertação do pecado e de todo o mal, para anunciar a boa nova do reino de Deus. E também nós, batizados nele, recebemos esta unção e somos igualmente enviados para anunciar a boa nova do reino, para dar testemunho do reino de Deus em todos os lugares, a todas as pessoas. Portanto, a liturgia deste domingo nos ensina primeiramente a nos aproximarmos da palavra de Deus com muita reverência, sabedores de que a palavra de Deus tem a sua força, o seu poder para iluminar os nossos passos, as nossas decisões e para nos fortalecer no caminho da nossa vida. E que, assim como Jesus é ungido de Deus e enviado para anunciar a boa nova, também nós, batizados nele, fomos ungidos e enviados para dar testemunho dele no hoje da nossa história.